O grito rasgava o ar antes mesmo de você ver a figura. Era a lei. Era a sentença. Era o som da morte social. Um eco constante que definia toda a sua existência. Naqueles tempos, a lepra não era apenas uma doença. Era uma maldição viva, uma condenação em carne e osso. Sua pele apodrecia em pedaços. Úlceras abertas que nunca cicatrizavam. Seus dedos, mãos e pés, lentamente, se desfaziam. Caíam. Seu rosto se deformava a ponto de você não se reconhecer mais no reflexo da água, tornando-se uma máscara de dor e desfiguração. Mas o pior, muito pior que a destruição física, era o isolamento absoluto. Ninguém podia tocar em você. Ninguém ousava se aproximar. Era uma regra de sobrevivência social. Sua família, que um dia te abraçou, agora o abandonava à distância. Seus amigos, com quem você compartilhou risadas e sonhos, agora fugiam ao te ver. Você era forçado a viver fora da cidade, em colônias de leprosos, um cemitério de mortos-vivos, apenas esperando o dia em que a doença finalmente terminasse o seu trabalho lento e cruel. Este homem, o nosso protagonista, conhecia cada camada desse inferno na Terra. Ele vivia essa realidade todos os dias, a cada nascer do sol que revelava sua condição piorada, a cada noite que trazia o frio e a solidão, mas algo dentro dele, uma fagulha teimosa no meio de um deserto de desespero, se recusava a se apagar completamente, se recusava a desistir. Falavam de curas impossíveis, de paralíticos que voltavam a andar, de cegos que recuperavam a visão. Falavam de milagres inegáveis, que desafiavam toda a lógica e a experiência humana. E naquela alma onde só havia cinzas, uma pequena chama de esperança começou a se acender. E essa esperança o levou a fazer o impensável. As pessoas, ao vê-lo, gritavam, cobriam os rostos, puxavam seus filhos para perto, se afastavam horrorizadas como se tivessem visto um fantasma. Ele caminhou por entre a multidão que se abria como o mar, movido por uma força que ele mesmo talvez não entendesse. E então, ele viu Jesus. No meio de toda a agitação, seus olhos encontraram o Mestre, e naquele instante, todo o medo, toda a hesitação desapareceram. Ele não pensou duas vezes. Correu e se jogou aos pés de Jesus, com o rosto colado na poeira da estrada, e de seus lábios saiu a oração mais honesta, mais crua e mais poderosa já registrada. Ele simplesmente gritou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Não era uma dúvida sobre o poder de Jesus. O leproso sabia. Ele tinha certeza de que Jesus podia curá-lo. A sua declaração era uma rendição absoluta à vontade de Deus. É entregar o seu maior desejo nas mãos dele e confiar no seu caráter, seja qual for a resposta. O que Jesus fez a seguir chocou a todos os que assistiam. A multidão prendeu a respiração. Ele poderia ter curado aquele homem à distância com uma simples palavra, como fez com o servo do centurião em Cafarnaum. Ele poderia ter apenas falado, como fez tantas outras vezes, e a cura teria acontecido instantaneamente. Teria sido mais seguro, mais limpo, mais de acordo com as regras. Mas não. O mundo pareceu parar por um segundo. Ninguém tocava leprosos. Significava contaminação garantida, tanto do ponto de vista religioso, quanto social. Significava ter que passar por todo um ritual de purificação, ser isolado por um tempo. E naquele toque, naquele simples contato da pele sã com a pele doente, havia uma mensagem mais poderosa do que a própria cura que estava por vir. Era como se Jesus estivesse dizendo ao homem e a todos que viam: você não é intocável para mim. Você não é descartável. Você não está além do meu alcance e do meu amor. Eu vejo você, não a sua doença. Então, com a mão ainda sobre ele, Jesus disse as palavras que ecoariam pela eternidade: quero sim, seja purificado. No mesmo instante em que a palavra saiu da boca de Jesus, a lepra desapareceu completamente. A pele se regenerou diante dos olhos de todos. O rosto, antes uma máscara de sofrimento, voltou ao normal. O homem estava inteiro, estava novo, estava completamente limpo. Imagine esse momento. A poeira, o silêncio chocado da multidão. E este homem, de pé, olhando para as próprias mãos, talvez pela primeira vez, em anos sem sentir dor, sem ver a doença. Ele estava curado. A maldição havia sido quebrada. Jesus então olhou para ele com seriedade e o instruiu: olha, não contes nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. O propósito era claro: cumprir a lei, e que a própria autoridade religiosa que o condenou ao isolamento, agora fosse forçada a testemunhar a sua cura completa. Mas como guardar silêncio sobre um milagre assim? Como conter a alegria, o alívio, a gratidão que explodia de dentro para fora? Era impossível. O homem, transbordando de uma alegria que não cabia em si, saiu proclamando por toda parte o que havia acontecido com ele. Ele se tornou um outdoor ambulante da graça e do poder de Jesus.
A notícia se espalhou como fogo em palha seca. E por causa do seu testemunho, multidões ainda maiores começaram a buscar Jesus. Elas vinham de toda parte, não apenas em busca de milagres físicos, mas porque finalmente encontraram alguém que não tinha medo de tocar os intocáveis. Alguém que via valor onde o mundo só via descarte. Agora eu te pergunto, qual é a sua lepra hoje? E não estou falando apenas de uma doença física. Estou falando daquela coisa que te faz sentir impuro por dentro. Intocável. Aquela vergonha que te isola das pessoas, que te faz construir muros ao seu redor. Talvez você mesmo grite impuro para si mesmo todos os dias, no silêncio do seu coração. Você mantém distância, com medo de que, se as pessoas souberem quem você realmente é, elas te rejeitarão. Você vive isolado na sua própria dor, convencido de que está além da redenção, de que seu caso não tem mais jeito. Mas a história deste homem nos grita uma verdade libertadora. Jesus toca leprosos. Ele não tem nojo da sua sujeira. Ele estende a mão e toca exatamente onde dói mais, no centro da sua ferida. E quando ele toca, tudo muda. Imediatamente, completamente. A sua parte é fazer como aquele homem. Corra, jogue-se aos pés de Jesus agora mesmo, onde quer que você esteja, e diga com toda a honestidade do seu coração: Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. Entregue a ele a sua vergonha, a sua dor, o seu pecado. E então, prepare-se. Prepare-se para o toque que transforma leprosos em testemunhas vivas do poder e do amor de Deus. Prepare-se para ser limpo e para ter uma nova história para contar. Cafarnaum, e uma casa tão cheia, tão abarrotada de gente, que não cabia nem mais uma alma, nem na porta, nem espiando pela janela. Lá dentro Jesus ensinava, e cada palavra era como água fresca para uma multidão sedenta. Mas do lado de fora, a história era outra. Um homem paralítico, cujas pernas não conheciam o movimento há anos. Eles vieram de longe, movidos por um boato, por uma faísca de esperança. Jesus está na cidade. A certeza do milagre era o combustível deles. Muitos teriam virado as costas. Teriam dito, não era para ser. Voltamos outro dia. Acho que Deus não quis. Mas esses 4 amigos, eles tinham algo a mais. Era uma fé criativa, uma fé teimosa, uma fé que não aceita não como resposta. Eles se olharam, o suor escorrendo, o coração batendo forte. Olharam para a multidão. E então, olharam para cima, para o telhado. E ali, nasceu a ideia mais louca e mais genial de todas. Se não dá para entrar pela porta, vamos entrar pelo teto. Eles não perderam tempo. E começaram a arrancar as telhas, a desfazer a cobertura da casa, pedaço por pedaço. O barulho lá embaixo deve ter sido ensurdecedor. O sermão de Jesus foi interrompido. Poeira, palha, pedaços de barro começaram a cair sobre as cabeças das pessoas. A indignação tomou conta. Mas os 4 amigos não davam ouvidos. Eles tinham uma missão. Abriram um buraco grande o suficiente. Amarraram as cordas com firmeza na maca. E com um cuidado cirúrgico começaram a descer o amigo paralítico. Bem no meio da sala. Bem na frente de Jesus. A cena era inacreditável. O ar ficou pesado. Todos prenderam a respiração, esperando a bronca, a repreensão de Jesus, pela interrupção, pela destruição do telhado alheio. Mas Jesus não fez nada disso. E então, ele olhou para cima, viu os 4 rostos suados, determinados, olhando para baixo com uma expectativa que quase podia ser tocada. E Jesus sorriu. O Evangelho de Marcos faz questão de registrar, vendo a fé deles. Não era só a fé do homem na maca. Era a fé do grupo. A fé dos amigos que se recusaram a desistir, que viram o obstáculo e o transformaram em oportunidade. Que literalmente rasgaram o impossível para colocar alguém aos pés do Salvador. E então, Jesus disse algo que chocou a todos, algo que ninguém esperava. Ele olhou para o homem na maca e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Silêncio total. Um silêncio constrangedor. Os especialistas da lei, os escribas, começaram a cochichar entre si, indignados. Isso é blasfêmia. Eles não disseram em voz alta, mas Jesus não precisava ouvir. Ele leu os pensamentos deles. E então, ele os desafiou com uma pergunta simples, mas devastadora. Pensem bem. O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados? Ou dizer levante-se, pegue sua maca e ande? Ninguém respondeu. Então, para provar que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus se virou para o paralítico. Olhou nos olhos dele e com uma voz cheia de poder e autoridade, declarou: Eu te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E naquele instante, o milagre explodiu na frente de todos. Músculos que estavam atrofiados há anos, de repente, ganharam força. Nervos que estavam mortos, voltaram à vida. As pernas, que antes eram inúteis, se firmaram no chão com uma solidez inacreditável. O homem se levantou, sozinho, e então, ele se abaixou, pegou a mesma maca que o carregou por tanto tempo,
e saiu andando pelo meio da multidão perplexa. O objeto que era o símbolo da sua prisão, da sua limitação, agora era o troféu da sua liberdade. O testemunho do poder de Deus. A multidão foi ao delírio. Mas e os 4 amigos? Eles apenas se abraçaram e choraram. Choraram de alívio, de alegria, de gratidão. Porque a fé deles, a fé que quebra telhados, tinha movido o coração de Deus. Agora, a pergunta é para você. Talvez não fisicamente, mas paralisado pelo medo, pela depressão, pelo vício, pela falta de esperança. Alguém que você ama e que simplesmente não consegue mais caminhar sozinho. E que tipo de amigo você tem sido? Você é aquele que desiste na primeira dificuldade? Na primeira porta fechada? Ou você é o tipo de amigo que está disposto a quebrar telhados, a fazer o impensável para levar essa pessoa até Jesus? Fé de verdade não se conforma com "não tem jeito". Fé de verdade não se intimida com a opinião da multidão. Ela quebra telhados, desce macas e não descansa enquanto não coloca as pessoas aos pés daquele que pode curar tudo. E se hoje você é a pessoa na maca? Aquele que está sendo carregado, que se sente sem forças, que já perdeu a esperança. Escute isso. Jesus vê a fé daqueles que te amam. Ele honra a oração, a intercessão, o esforço daqueles que não desistem de você. E o poder dele vai muito além de uma cura física. Ele tem poder para perdoar cada um dos seus pecados e para restaurar sua vida por completo, de dentro para fora. Pare de aceitar a sua paralisia como se fosse o seu destino final. Procure amigos que quebram telhados. Prepare-se para ouvir a voz de Jesus dizendo para você, ou através de você: levanta-te, porque o mesmo Deus que fez o impossível em Cafarnaum, continua fazendo o impossível hoje. Era sábado, o dia mais perigoso para fazer milagres. Jesus entrou na sinagoga e imediatamente sentiu os olhares. Não eram olhares de adoração, eram olhares de vigilância. Os fariseus e os escribas estavam ali, não para prender, mas para acusar. No meio da multidão, um homem com a mão direita ressequida, músculos atrofiados, dedos. Uma mão inútil para o trabalho, o que o tornava invisível para a sociedade, mas naquele dia, ele se tornou o campo de batalha entre a religião morta e o amor vivo de Deus. Os fariseus pensavam: será que ele vai curar no sábado? Se curar, teremos motivo para condená-lo. Eles não perguntavam: será que este homem vai ser curado? A pergunta deles era: será que podemos usar este homem para destruir Jesus? Religião sem amor transforma pessoas em armadilhas. Jesus conhecia cada pensamento deles, e em vez de evitar a confrontação, ele a provocou. Olhou diretamente para o homem da mão ressequida e disse alto, para todos ouvirem: levanta-te e vem para o meio. O homem obedeceu. Agora ele estava no centro, exposto, vulnerável, todos os olhos sobre ele. Então Jesus fez uma pergunta que silenciou a sinagoga: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Silêncio constrangedor. A pergunta era uma lâmina afiada cortando a hipocrisia religiosa deles. Eles planejavam matar Jesus no sábado, mas o acusavam de curar no sábado. Eles tramavam destruição, mas criticavam restauração. O Evangelho de Marcos registra que Jesus olhou ao redor com indignação, entristecido pela dureza dos seus corações. Não era raiva pessoal, era santa indignação contra um sistema religioso que valorizava mais regras do que pessoas, tradições do que transformação, aparência do que amor. Então Jesus, com uma autoridade que fazia o céu tremer e o inferno recuar, disse ao homem: estende a tua mão. Pense na audácia desse comando. A mão estava ressequida. Estender era exatamente o que ele não conseguia fazer. Era pedir o impossível. Era ordenar um milagre, antes mesmo de realizá-lo. Mas o homem não argumentou. Ele não disse: mestre, é exatamente isso que não consigo fazer. Ele simplesmente obedeceu ao impossível, e no momento da obediência, o milagre aconteceu. A mão se estendeu, os músculos se regeneraram, os dedos se abriram. Ao forçá-lo voltou, estava completamente restaurada, tão sã como a outra. A sinagoga explodiu em reações opostas. Alguns glorificaram a Deus. Outros, consumidos de fúria, saíram para conspirar como matar Jesus. O mesmo milagre que trouxe vida a um homem, trouxe ódio assassino ao coração dos religiosos. E aqui está a verdade devastadora.
Os fariseus se importavam mais com o sábado do que com o homem, mais com a tradição do que com a transformação, mais com estar certos do que com fazer o certo. Jesus inverteu a lógica deles. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Deus não criou regras para aprisionar pessoas. Ele criou princípios para libertar pessoas. E quando a religião se torna mais importante que o relacionamento, quando a doutrina se torna mais importante que o amor, você não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Qual é a sua mão ressequida hoje? Aquela área da sua vida que está atrofiada, paralisada, inútil. Aquele sonho que morreu, aquele relacionamento que secou, aquele ministério que perdeu a força, aquela fé que encolheu. E Jesus está olhando diretamente para você e dizendo: estende a tua mão. Ele está pedindo exatamente o que você não consegue fazer. Ele está ordenando o impossível. Mas aqui está o segredo. A obediência ao comando de Jesus libera o poder para cumprir o comando. Você não precisa sentir a força primeiro. Você precisa obedecer primeiro. E na obediência, o milagre acontece. Além disso, pare de deixar que regras religiosas te impeçam de buscar a cura. Pare de acreditar que Deus se importa mais com suas tradições do que com sua transformação. Pare de aceitar a paralisia porque alguém disse que não é o momento certo ou não é do jeito certo. Jesus cura no sábado. Jesus quebra tradições mortas para trazer vida. Porque o mesmo Jesus que restaurou o impossível em uma sinagoga há 2000 anos, continua restaurando o impossível hoje. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Obrigado por assistir.